Haribo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Entre Kirtans, aqui do Circuito de Kirtans. Boa noite a todos vocês presentes, os que estão assistindo aí depois, vai ficar gravado. E hoje a gente tem a presença especial de Radha Shakti Devidasi. Nós vamos falar um pouco sobre Radharani, os aspectos filosóficos, como a gente pode entender Srimati Radharani, como a gente pode aproximar cada vez mais do nosso dia a dia, as nossas práticas. E a Radha Shakti, ela é discípula de Chandramukha Swami, formada em História. Ela hoje em dia atua dentro da medicina ayurvédica, né? Ela é terapeuta ayurvédica, também tem uma marca de produtos naturais e coordena alguns grupos de estudos do Bhagavatam, também um grupo de estudo que fala sobre o Mahamantra, o Cantar dos Santos Nomes. Então, vamos a este Entre Kirtans maravilhoso. Vamos convidá-la para a gente começar aqui. Só achar ela aqui um segundo. Haribo! Seja muito bem-vinda. Boa noite e muito obrigado por aceitar esse convite aqui do Circuito de Kirtans, para a gente poder bater esse papo, falar sobre Srimati Radharani, que é muito bom falar sobre isso. E obrigado mesmo por ter aceito esse convite, estar aqui com a gente. E você, só para a gente conferir aqui, fazer a conferência da live, você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo super bem. Você está me ouvindo e vendo, ok? Maravilha, tá ótimo.
Muito bom. Às vezes pode dar uma travadinha, uma coisinha assim, mas normal por causa da internet que dá uma oscilada. Mas aí a gente vai seguindo aqui, qualquer coisa um avisa o outro, tá bom? Beleza. Muito Maravilha. obrigada Pessoal, dá pelo só. convite. Desculpa. Só dá aquela confirmada se o pessoal tá ouvindo a gente bem também. Dá um joinha aí se vocês estão ouvindo a gente bem, tá vendo? Tá tudo tranquilo, por favor, tá? E aí, enquanto a galera vai dando joinha, então, bem-vinda mais uma vez e muito obrigado por ter aceito o convite. Tá dando uma travadinha, mas agora acho que voltou. Aí. Tá, então Hare falei. Krishna. Bem-vinda mais uma vez. Qualquer coisa a gente vai repetindo. Hare Isso. Krishna, pessoal. Boa noite. Queria agradecer o pessoal do Circuito de Kirtans pelo convite para estar falando um pouco sobre esse assunto tão especial, tão assim confidencial. Eu confesso que na semana passada, quando o Gopa me chamou, eu estava cheia de coisas para fazer, aí eu falei para o Brahmarshi assim, bah, falar de Radharani. Aí ele falou assim para mim, tá, mas tu falou de Balarama, falou de Krishna no Jamastri, não vai falar de Radharani? Eu falei, tá, mas falar de Radharani daí é outra coisa, né? Porque é bem intimidador, assim, é um assunto muito. É muito especial, é profundo, mas ao mesmo tempo é muito amoroso, é muito, tipo, tem essa energia do cuidado, né? Essa energia do amor mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente às vezes pode, poxa, é confidencial, é importante, pode ser desafiador, mas tem essa, essa energia de acolhimento também, né? Então, é muito gostoso. É, ele tem esse local de muito próximo e muito longe simultaneamente, né? Porque a gente está em contato com isso o Tá? tempo todo dentro da prática de Bhakti, mas ao mesmo tempo tem aquele espaço de chegar até aquele local mesmo, né? Então é interessante. Exatamente. Então, para a gente começar aqui entrando nos assuntos, assim, é, que nem você comentou agora, né, que o Brahmash falou, pô, você falou de Balarama, você falou de Amassa, me falou as coisas assim, pô, falar sobre Radharani, e aí você já mostrou, tipo, ali um respeito, uma cautela ali, né, tipo, pô, vou ver o que que eu posso falar, como pode ser. Como que é para você, assim, Srimati Radharani, como você entende, para a gente começar a entrar neste assunto? Então, quando eu conheci a consciência de Krishna, a primeira coisa, o que me fisgou, a primeira coisa que me pegou foi um conceito filosófico, que foi o fato de Krishna ser uma pessoa. E, somado a isso, de Deus ser um casal personificado, assim, né? Então aquilo me. Meu Deus, é a primeira coisa que eu pensei assim, caraca, existe isso nesse mundo, né? Muito legal. Aí depois foi vindo Balarama e tal, e eu percebi que a minha proximidade e compreensão cognitiva com Radha foi vindo juntamente com a compreensão de Chaitanya. No meu processo espiritual foi assim. Porque eu pensava assim, nossa, Chaitanya, como é que eu vou entender Chaitanya? Eu nem vou me preocupar com isso por enquanto, só vou ficar praticando serviço devocional, mais pra frente eu vejo. E a compreensão de Chaitanya, ela foi afinalando, ela foi entrando em mim junto com a compreensão de Radha mesmo, assim. Que eu fui começando a entender e digerir o que que era, e foi simultâneos, assim. Eu particularmente, assim, eu tenho uma relação, se assim posso dizer, com Chaitanya e Nityananda, assim, muito, assim, eu gosto muito, assim. Igual fala, tipo, Radha e Krishna, eu tenho respeito, tudo, mas Chaitanya e Nityananda dá uma vontade de dar um abraço, assim, sabe? Pô, dá um abraço aqui, vamos pular, vamos cantar, vamos. Pra mim, assim, é muito significativo, assim, sabe? Muito atraente essa parte, né? E é interessante ver os aspectos mesmo do Senhor Chaitanya, e quando a gente vai estudando a filosofia e vai entendendo quem é o Senhor Chaitanya, né? Constituição, por que que veio, toda essa coisa assim, né? Isso vai ter, ele traz um local de muita proximidade com a gente, né? Porque, querendo ou não, Chaitanya veio, tipo, ontem, assim, né? 500 e É, poucos anos atrás, é muito. E veio trazendo conteúdo pra gente de Kali Yuga mesmo, é explícito isso, né? Só que assim, foi numa entrega total, absoluta, ele entregou tudo, né? Pra gente de Kali Yuga, coisa que nem tinha antes até de forma tão clara, tão explícita, né?
poucas personalidades trouxeram assim o que Chaitanya trouxe. Tinha o Gita Govinda, Jayadeva Goswami, teve um ou outro Acharya, mas era sempre mais Lakshmi Narayana, né? Aí vem Chaitanya e traz Goloka Vrindavana, Vraja, traz a maior intimidade, assim, a gente se entrega também, né? Fica nesse sentimento, assim, eu quero dançar com você. Pelo menos tenta, né? A gente tenta se entregar assim, tipo, pá, não quero pensar em nada, eu quero só cantar os santos nomes, cantar os santos nomes e cantar os santos nomes, porque não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra. É, e qual que é a ideia, assim, né? Para a gente ir exemplificando também e entrar a relação Chaitanya, Radharani, como que a gente fala de Chaitanya e chega em Radharani? Então, Radha, ela supera muitíssimo a nossa concepção de inteligência e cognitivo que a gente tem por aqui, né? Então, Krishna tem os seus motivos, é descrito no Chaitanya Charitamrita, né? No Adi Lila, que Krishna tem os seus motivos confidenciais para sua vinda para cá. E são descritas 3 itens confidenciais para a vinda de Chaitanya e 2 itens secundários. A gente às vezes confunde e acha que os secundários são os principais. Diga. Você vai falar os confidenciais, se for falar, tem que falar baixinho, que é confidencial, né? Aí você tem que falar. Essa é a parte só externa. Então, falar os itens assim é só externo. Depois, para realizar, aí a parte confidencial é a realização. Então, o primeiro de por que Krishna quer vir, né, quer ter essa experiência que vem como Chaitanya, é porque ele quer estar na posição de Srimati Radharani. E o que é estar na posição de Srimati Radharani, né? A gente vai ter, assim, realmente, Radha, ela é objeto de desfrute de Krishna. Krishna é o sujeito e Radha, Krishna o desfrutador e Radha aquela que é desfrutada, né? Só que dentro dessa relação entre eles, Krishna nunca pode estar na posição de Radha, porque ele é sempre o desfrutador, né? E ele quer perceber como é que o desfrutado, como é que é a relação do desfrutado com ele. Então ele quer trocar, né, de posição com Radha. O segundo item descrito é aquela velha analogia que Srila Prabhupada faz, que é excelente, que é clássica, que é a questão de que só o mel não pode provar a doçura do mel, né? Então Krishna, ele pensa assim, poxa, todo mundo fala por mim, eu sou tão bonito, sou tão legal, sou tão famoso, né? Eu sou tão... Olha como é que as golpes ficam, olha como a piada fica, né? É muito bom estar comigo, né? Quero saber como é que tá comigo. Então, porque alguém poderia dizer, nossa, que narcisista, né? Mas não é. O transcendental, né? O narcisismo é o reflexo material disso, né? E aí esse é o segundo motivo, né? Krishna quer saber como é que é estar com ele, né? Ele quer desfrutar da sua própria doçura. E o terceiro item é muito similar ao primeiro, tem uma nuance diferente, que a Krishna quer experimentar da bem-aventurança transcendental que Radha sente quando ela está com ele. Porque é descrito que Radha sente mais prazer nos encontros com Krishna do que Krishna sente com Radha. Então, Krishna quer saber, né? Poxa, eu quero saber o que ela sente quando ela está comigo, né? Quero experimentar da bem-aventurança dela. E é legal porque a gente sempre fala assim, tá muito comum hoje em dia as pessoas dizerem tem que ter empatia, né? Tem que ter empatia para se relacionar e tal. Aí tem os casais, aí tem os amigos tendo empatia. E Krishna, como Chaitanya, ele vem assim, o que ele assume? Ele assume as emoções de Srimati Radharani, as emoções dela. É isso que ele traz, né? Ele traz a Mahabhava, que é só de Srimati Radharani, e o brilho corpóreo dela. Então, é uma empatia transcendental, assim, é um casal perfeito, né? Krishna é um amante perfeito. Ele vem e se a gente pode ter um exemplo de empatia, assim, pra gente aprender como agir, Krishna assume as emoções dela, vive as emoções dela, e isso, como o amor deles não é limitado materialmente, expande a relação deles infinitamente, né? Porque essa relação de amor, ela está se expandindo infinitamente, ela nunca para de crescer. Né? Se ela tivesse esse limite, ela seria material. Então, essa experiência de Krishna vindo com a Mahabhava de Radharani só aumenta o amor transcendental entre eles e o prazer entre eles, assim. Então, a Chaitanya é Krishna puramente, que veio sentir... Quer dizer, não é puramente, na verdade é porque veio com as intenções, os sentimentos, as emoções e a cor, a coloração de Radharani, né? Então essa é a ligação que a gente coloca. E aí, que nem assim,
começou a pipocar várias perguntas aqui na minha cabeça, né? Inclusive, só falar para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, boa noite. A gente está com a Arada Shakti, hoje a gente está falando de Srimati Radharani, que podemos colocar que é a personificação do amor puro, podemos colocar assim. E se vocês tiverem alguma pergunta ao longo do bate-papo que a gente tem aqui, que o Entre Kirtans, a proposta é justamente essa, da gente bater um papo com esse tema, Srimati Radharani, sempre algum tema espiritual, né? Devocional, falando do cantar, falando do desenvolvimento do amor com o cantar, com os devotos, serviço, todas essas coisas assim. Então, se vocês tiverem perguntas ao longo do bate-papo, por favor, não guarde só para você. Traga aqui para a gente colocar aqui na roda, para a gente discutir e bater esse papo também. Então, tem aqui a interrogaçãozinha, aqui embaixo, um balãozinho com interrogação no meio, você clica ali, digita a pergunta que vai aparecer aqui, aí eu vou encaixando as perguntas. Certo? Ó, o Brahmash colocou aí, ó. Chaitanya é a biunidade, Radha Krishna. É difícil de ver aqui o que está escrevendo com... porque fica subindo, né? Fica subindo ali, você tem que ficar atento ali e tal. Mas pode deixar, você pode ficar tranquila que eu vou vendo aqui e vou falando, tá? E aí você vai só colocando o conhecimento para fora e iluminando a gente aqui com conhecimento sobre Radharani. Então, aí o que acontece? Eu falei, estava tendo várias perguntas, assim, né? Várias coisas que para a gente falar. A gente pode ir e voltar aí falando vários pontos, tá? Mas é assim, né? Quando a gente fala sobre esse amor, quando coloca assim, por exemplo, Krishna é o desfrutador e Radha é o, tipo, a desfrutada. Né? Com a nossa consciência material, isso às vezes é meio estranho, né? A gente pensar, tipo assim, pô, ela é desfrutada? Como assim, né? Então, como que a gente pode tentar enxergar isso? Existe uma explicação plausível, assim, que vai entrar na nossa cabeça e falar, não, agora eu entendi. Como que funciona isso? É que a gente sempre vai trazer um pouquinho da nossa experiência material, né? A nossa experiência material, ela é de gozo dos sentidos que envolve diretamente egoísmo, né? Então, assim, uma pessoa sente prazer numa relação, a outra pode não sentir, e ela pode ser simplesmente usada, abusada, né? Isso para todos os tipos de relações que a gente pode encontrar nesse mundo material. E as pessoas tão calejadas de viverem isso acabam projetando naturalmente essas relações desse mundo numa relação transcendental. Agora, realmente a relação de Radha e Krishna não tem nada de mundano e Krishna não é um sádico, assim, né? Krishna está numa relação. A pessoa que está com ele, por mais que ele seja o desfrutador supremo, que ele é essa potência Samvit, né? Que carrega Sandini, Samvit e Hladini Shakti, que emana diretamente dele como Srimati Radharani, que é a potência de prazer dele mesmo, né? Então, Radha e Krishna, eles não são duas almas, né, em dois corpos, né? O próprio Krishnadas Kaviraj explica isso pra gente, dizendo que é Ekatma. Então, é uma alma dividida em dois corpos para eles poderem se relacionar. Então, todas as personalidades que se relacionam com Krishna no mundo espiritual, elas sentem mais prazer que o próprio Krishna, porque a relação com Krishna é tão sublime, e esse é o ponto que elas experienciam. Essa é a vantagem, né? Essa é a vantagem de estar ali, né? Então, tipo, com nossas experiências materiais, a gente acha que a gente, tipo assim, tem aquela conotação de exploração, mas na verdade desfruta-se muito mais, né? Com esse contato, porque é transcendental, né? Transcende ao que a gente conhece, né? Dos sentidos, né? Vamos colocar assim. Exatamente, a nossa experiência é limitada, né? Porque a gente pensa assim que enquanto um está sentindo prazer, o outro pode não sentir, porque a gente pensa que a nossa concepção de felicidade ela tem limite. Mas a Ananda espiritual realmente não tem esse limite, né? E Krishna, ele é ilimitado. Então, aquela pessoa que está servindo ele, porque não é uma relação de egoísmo, a Radha se veste para Krishna, Radha canta, Radha toca instrumentos, Radha dança, simplesmente para dar prazer para Krishna. Ela não está querendo ser louvada. Completamente diferente das nossas práticas nesse mundo material diversas, né? As pessoas, não julgando ninguém, não falando de ninguém, mas enfim, a gente adquire talentos e muitas coisas, às vezes, que se a gente não oferece para Deus, a gente acaba querendo nós mesmos sermos glorificados por isso.
E essa é a grande diferença, porque nesse querer ser glorificado, a gente limita a nossa felicidade. Né? E essas gopis Radharani, elas fazem tudo o que elas fazem simplesmente para dar prazer para Krishna, e isso de verdade. Às vezes a gente não consegue nem imaginar isso, né? Como que uma gopi pode parar na frente do espelho, passar toda uma maquiagem, colocar uma roupa específica só para dar prazer para Krishna. Não tem nada a ver exatamente com ela. É muito incrível isso. É inconcebível para a gente, de certa forma. Mas aí acaba caindo também naquela analogia do Bhagavad Gita de regar a planta e a gente regar a raiz, porque automaticamente toda a planta vai ser nutrida. Então, quando o exemplo que você deu da Gopi, que ela se produz toda para dar prazer para Krishna, mas Krishna sendo satisfeito, ele sentindo prazer, automaticamente ela vai sentir prazer, e aí também junta a parte que você falou, que o, entre aspas, desfrutado está desfrutando horrores de estar servindo, né? Que é uma coisa muito legal, porque a conotação material para a gente de servir, de serviço, é uma coisa, ai, estou sendo explorado, é cansativo, esse aspecto do trabalho, né, hoje em dia, assim, nossa, eu sou assalariado, então eu estou sofrendo, eu estou sendo explorado. Mas o servir é completamente diferente, né? Quando se trata de Krishna, de Radharani, que as Gopis também servem Radharani, que no final das contas é Krishna também. E é um processo educativo, gente, que o Prabhupada veio para educar as almas condicionadas, né? A quem a gente deve servir. Que nem você falou, né? Vai servir o chefe, vai ter bem-aventurança transcendental? Não vai. Agora, se você trabalhar com o chefe para ter um retorno, para poder servir a Krishna, ou se você faz isso com o intuito de chegar a Krishna de alguma forma, pronto, você mudou toda a lógica do processo. Agora a gente tem que saber a quem servir, né? É um processo de educação mesmo, porque a gente não sabe nesse mundo, né? Com certeza. Sem dúvidas, sem dúvidas. Dentro do que a gente estava conversando antes, né? Aí você falou, né, das razões de Krishna querer vir como Chaitanya, e depois a gente, você colocou ali quando a gente estava conversando no backstage, que era sobre Madhurya Rasa, né? A Madhurya Rasa exposta, tal. Como que é esse aspecto? O que seria isso exatamente? Então, Chaitanya tem esses motivos confidenciais, esses primeiros. Ele tem os motivos secundários, que aí esses motivos secundários é compartilhamento do Mahamantra Hare Krishna e o pedido de Adwaita Prabhu, que a gente às vezes considera como uma coisa principal, mas é descrito como secundário, é uma consequência natural da vontade de Krishna de fazer isso. E Krishna tendo esse ímpeto, né, esses 3 desejos confidenciais dele de experienciar essa posição de Srimati Radharani, desfrutar de si mesmo e experimentar a bem-aventurança dela, o que ele faz nessa Kali Yuga, o que é incompreensivelmente especial, o que a gente está experienciando nessa Kali Yuga, e é muito sério isso, né? Uma coisa, é um movimento que basicamente a gente recebe mandiares e gopis, né? Há pouco mais de 500 anos atrás, mandiares, gopis e a própria Mahabharata de Srimati Radharani vem para esse mundo e cria esse movimento de Harinama Sankirtana todo. Então, Krishna sempre vem acompanhado, né? Radha, Krishnas nunca vêm sozinhos. Então, assim, a gente vai ver que Rupa Goswami, que é a personalidade que vai explicar pra gente sobre Madhurya Rasa, tanto os Goswamis, né, Ujjvala Nilamani, Padmavali, Lalita Madhava, todos esses textos maravilhosos que Chaitanya Mahaprabhu pediu para os Goswamis escreverem, quem são eles que estão dizendo isso, né? Rupa Goswami é Rupa Manjari, a líder das Manjaris. Sanatana Goswami era Rati Manjari, que é a irmãzinha, a melhor amiguinha lá de Rupa Manjari no mundo espiritual. Então, quem são essas personalidades que vieram, são íntimas de Srimati Radharani, vieram expor essa Madhurya Rasa aqui pra gente, e não só expor de forma que a gente não pudesse compreender, mas explicar minuciosamente, filosoficamente, e como aplicar isso de forma espiritual. Hari Bhakti Vilasa. Pode falar. Pô, você falou assim, você falou, quem são, né? É Rupa Manjari, é a líder das Manjaris. Só para explicar, às vezes tem pessoas aqui que às vezes não vão saber o que é uma Manjari, só para a gente ir ilustrando isso aí. Então, a gente vai ter as gopis lá na realidade espiritual, que elas são menininhas de a idade caixora, né, que é ali por volta dos 14 anos, 13, 14 anos,
E as mandiares, elas vão ser menininhas mais novas ainda, em torno de 7 a 8 anos de idade, e elas vão servir nas lilas mais íntimas de Radha e Krishna. Nos momentos mais íntimos, são as mandiares que vão fazer o serviço, não é exatamente as gopis. Elas vão estar junto na lila de Radha e Krishna, fazendo os mínimos detalhes, enquanto as gopis estão organizando toda a história por trás e tudo mais, por causa dessa pureza transcendental das mandiares. Então a gente pode dizer que as mandiares têm uma pureza especial e uma participação completamente especial nas lilas de Radha e Krishna. Tá, beleza. Obrigado. Então, é muito interessante, assim, a gente vê que Krishna veio, né, mais de 5.000 anos atrás, na sua forma pessoal, com flautinha, pena de pavão e tudo mais, porém, não existiu um movimento de Harinama Sankirtana quando Krishna veio, né? As coisas se perderam, não se sabia mais onde era Radha Kunda, Shama Kunda, enfim, as informações se perderam, tudo isso só foi ser recuperado com a vinda dessas mandiares, destas gopis, né, e de Chaitanya Mahaprabhu. Então, assim, o movimento só vai acontecer mesmo quando Krishna vem nesse ímpeto de Radharani. Por isso que a gente tem esse movimento de Sankirtana hoje em dia. E, assim, eu fico lembrando muito, quando eu penso nisso, no meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, que ele teve um diálogo uma vez com uma senhora que ela foi para a Ecovila Govardhana logo no início, quando a coisa estava sendo toda construída, e aí estava tudo, assim, em reforma e tal, né? Aí ela foi um ano depois, e ela falou assim, nossa, Maharaj, quando Krishna chega, olha só o que acontece, tudo muda e tal, e olha só, tá tudo aqui, que coisa incrível, Krishna entra no lugar. Aí Chandramukha Swami falou assim, Krishna não chegou aqui não, Krishna já estava aqui, Krishna é Vasudeva, ele penetra tudo, quando a gente chegou estava tudo abandonado, Krishna já estava aqui. Quem chegou foi Srimati Radharani, por isso que as coisas ficaram desse jeito, né? Eu achei bem legal, assim, isso. Porque é o serviço devocional, né? Que faz a coisa acontecer. Como a gente executa isso, né? Nem falei de Madhurya Rasa ainda, né? Não tem problema não. Mas olha só, já tem perguntas aqui, que eu vou colocar na tela aí. Vê se você consegue ver. Conseguiu ver? A Mansitana perguntou, as mandiares também são expansões de Radharani ou apenas as Ashtasakhi? Então, quem são expansões? Até eu ia chegar nesse ponto mais pra frente, mas já vou falar agora, então. Vamos seguir o fluxo, né? Quem são as expansões de Srimati Radharani, né? Todas as gopis, todas as mandiares, todas as Lakshmis, as rainhas de Dwaraka, todas essas são expansões de Srimati Radharani. Isso é que é tão lindo, né? Essa mística, quando a gente compreende, assim, que todas as personalidades femininas que dão prazer para Krishna nessa dimensão espiritual são todas expansões do corpo de Srimati Radharani. Porque assim como Krishna tem a sua Swayam Rupa, tem as suas Vaibhava Prakashas, Vaibhava Vilasas, que é esses termos técnicos para suas expansões iguais, expansões com humor diferente, como Balarama e assim por diante, até chegar nos avataras e tudo mais, né? Lila Avataras, Yuga Avataras, etc. Radharani também vai ter as suas expansões nesse formato. Então, tem as gopis, tem as mandiares, tem as Lakshmis, tem as rainhas de Dwaraka, e todas elas são expansões de Srimati Radharani para dar prazer para Krishna. Respondidíssimo. Deixa eu vou tirar aqui. Então aí você parou no exemplo de Govardhana lá, né? Que quem veio foi Srimati Radharani, que aí deu aquele toque especial para tudo ficar lindo, né? Então você estava fazendo esse exemplo, dando esse exemplo. Então, quando o Chaitanya vem, ele vai expor pra gente o segredo confidencial de onde é que vem essa potência toda, né? Que raça é essa que traz essa potência toda consigo? E é muito especial, assim, como a gente está falando e repetindo, é muito único porque vai ser exposta a raça que compõe todas as outras raças dentro, que é a Madhurya Rasa, né? Essa Madhurya Rasa, desse formato, a gente vai ter a Swakia, que é basicamente o meu, né? Meu namorado, meu marido, minha esposa. Swakia é a raça de casado, né? Então é aquela relação oficial, que é a relação que Krishna tem com as rainhas de Dwaraka. E a Parakia, a Madhurya Rasa, é essa relação de outrem. Então, é a relação de amantes. Super delicado falar desse assunto, porque nesse mundo material é uma relação de amantes, que é o termo que é usado nas escrituras, né? É uma relação abominável, porque é uma relação que degrada a pessoa nesse mundo material, e por isso que o assunto de Srimati Radharani é tão confidencial.
né? Porque a gente está falando de uma plataforma espiritual na qual os gunas não estão atuando. Os modos da natureza material, as contaminações mentais não estão atuando. Né? O que está simplesmente atuando é amor puro por Krishna, no qual tudo gira em torno do prazer e do serviço à Suprema Personalidade de Deus. Então, os Goswamis, eles vão explicar que para Kiya Rasa dá mais prazer para Krishna, né? Que essa Madhurya Rasa no humor de romance secreto, porque ela tem muito mais entusiasmo e muito mais riscos. São as palavras que eles usam. Só que eles fazem uma observação. Esses riscos e esse entusiasmo só é validado exclusivamente na realidade transcendental, né? Aí equilibra isso aí, né? Porque o pessoal, por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar o movimento e a filosofia de Chaitanya como ela é. E aí Bhaktivinoda Thakura teve que, por exemplo, combater um monte de Apa Sampradaya, que são escolas filosóficas desviadas, né? São falsos seguidores de Chaitanya, porque é muito propício para a pessoa entender errado, né? Sim. Muito. Justamente por causa da experiência, né? No mundo material que a gente tem. Então, a gente sempre vai desviar para aquilo que a gente tem como conhecimento, né? Então sempre fica isso. O que eu conheço, eu tento encaixar tudo dentro do que eu conheço. Se eu não conheço, não tem como entender aquilo, né? Se eu não tiver experiência, né? Então acaba sendo isso, né? Então, me surgiu uma dúvida aqui. Como que a gente faz? Porque mesmo, por exemplo, a gente é praticante de Bhakti Yoga, canta japa, tudo, mas ainda assim a gente está no mundo material, a gente está sob a ação dos modos do falso ego, tudo. Como que a gente pode minimizar ou, sei lá, neutralizar esse entendimento errôneo, muitas vezes que possa vir, assim, quando a gente está falando sobre esse assunto, por exemplo, essa confidencialidade, esse assunto confidencial de Srimati Radharani? Então, todo o rol de práticas espirituais que os acharyas, os mestres espirituais, deixam para a gente é para nos proteger desses erros, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu ele deixou justamente os 5 itens principais da prática de Bhakti, que é o estudo do Srimad Bhagavatam, canto do Mahamantra Hare Krishna, né? Adoração à deidade, morar em local sagrado, né? E consumir prasada, eu acho. Acho que o quinto é esse, se não me engano. Se eu estiver errado, eu me falo. Não, associação com os devotos, desculpa. Não é comer prasada, é associação com os devotos. E esses Mas 5 também, itens que Chaitanya Mahaprabhu... o sexto, né? O sexto item. Esses 5 itens principais que Chaitanya deixou pra gente é justamente para a gente se proteger dessas compreensões erradas, né? Não é à toa que ele enfatizou esses 5 itens. E Narottama Das Thakura, ele tem uma fala que eu acho bem significativa em relação a isso. Ele vai dizer assim, para a gente se colocar na nossa posição, né? Enquanto eu não tenho o único desejo, enquanto o meu único desejo não for entender e estudar a literatura dos Goswamis, eu não tenho que ter nenhuma esperança ou pretensão de realmente entender Radha Krishna. Então, Narottama fala isso justamente como um alerta para a gente, para dizer o quê? Esses são os caras que apresentaram da forma correta, né? Por isso que a gente sempre tem que relembrar e lembrar repetidamente os Goswamis de Vrindavana, né? E os associados de Chaitanya Mahaprabhu. Né, porque eles deixaram uma literatura autorizada que explica justamente essas raças mais confidenciais. E a gente mantendo viva a história deles e a literatura deles, a gente vai se proteger no futuro, quando esse movimento crescer muito dessas confusões filosóficas. Né? Uhum. Ó, tá chovendo perguntas aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tem algumas perguntas. Tem uma aqui que tá falhada que não tá aparecendo para mim. Vou pôr as outras para depois ver se essa aqui vai aparecer, tá? Certo. O Gopo falou, bem antes de Sri Chaitanya não existia culto a Radha Krishna? Apenas Krishna só? Não, já existia, mas era muito confidencial, né? Até no Padma Purana e no Brahma Vaivarta Purana, Radha vai ser mencionada, mas é muito confidencial. Como a gente também sabe, no Srimad Bhagavatam, o nome dela não vai ser citado diretamente, somente indiretamente também, porque é um assunto, vai ser dito, né? A Gopi tal, aquela, né? Aquela, para quem sabe, assim, mas eu não vou falar. Aquela que você sabe quem?
Depende do público, né? Mas é uma coisa muito é um segredo, né? O Gita Govinda de Ayadeva Goswami, que vai trazer esse poema fantástico, assim, super intenso sobre a relação de Radha Krishna, mas são exceções muito pontuais. Os acharyas, alguns vão falar um pouquinho, muito pouco, sempre vai ser muito mais Lakshmi Narayana, que vai ser enfatizado. Então a coisa fica escancarada mesmo com a vinda de Chaitanya Mahaprabhu. Assim, existia pinceladas assim do assunto, né? O Gopa falou que tem E não é... continuação, que é... Pode falar, pode falar. Ah, tá. Eu só ia comentar que não é à toa que o Mahamantra era um mantra secreto até a vinda de Chaitanya Mahaprabhu, né? Isso já é uma informação bem significativa em termos de Radharani, né? Já que metade do Mahamantra é Hare, que é o nome de Radha, né? Então Chaitanya revela isso para o mundo, ele está revelando Srimati Radharani, né? E o processo do serviço Verdade. devocional consequente. É verdade. Então, o Gopa fala aí, se possível, fale da introdução da adoração a Shri Radha. Adoração em qual sentido, Gopa? Você está falando adoração regulativa, de deidade, isso? Ou do processo de relacionamento e tudo mais? Enquanto ele me Responde aí. responde, Tem outra pergunta aqui do Brahmarsi. Consegue ver? é por paraquia que nós temos dificuldade a monogamia neste mundo? Ficamos tentando viver o espiritual. Ficamos tentando viver Acabou o aí? espiritual. Acabou aí. Não, isso já é uma. Podemos pensar assim, né? Eu nunca vi nada escrito oficial sobre isso, porém, eu acredito que, como toda a nossa filosofia, a gente observa isso, né, nas nossas literaturas, nos shastras, que tudo que tem no mundo material, tudo que tem no mundo espiritual tem no mundo material, tudo tem reflexo, né? Então, Samviti tem reflexo, Sandini tem reflexo, Radini tem reflexo, né? Já vai ter os gunas, a gente vai ter todas essas potências espirituais refletidas de forma material nesse mundo. Então, é bem evidente que, se a gente for observar uma coisa muito engraçada, observe esses filmes americanos ou as escolas, que tem assim, olha só, né? O menino, aí tem a menina que quer ficar com o menino, aí vai as amigas da menina falar com o menino para ver se rola alguma coisa entre eles, né? Tá nos filmes, tá? Já vi esse filme por aí, hein? Já vi esse negócio descrito nos livros. Hein? Ou tem a menina sofrendo pelo menino, né? E aí o menino vai lá e pede perdão, e a amiga diz, sai daqui, o que você tá fazendo aqui? Ela não quer mais ficar contigo. E a amiga fala, não fica com ele mesmo, né? Ele errou. Então, assim, existe uma... Agora eu vou falar uma coisa ousada, mas tem uma loucura inconsciente aqui nesse mundo material que a gente fica imitando as relações mal, assim, né? Só que de forma errada. Você estava dando os exemplos, né? Tem o exemplo também do menino, né? Que faz várias coisas para mostrar que ele é bom, né? Para a menina especial que ele quer ali. Ele brinca de um jeito diferente com os amigos, faz alguma coisa quando ela tá passando, né? Coisas assim que também acontece. Ou quando eu quero ser o centro da vida do outro e o outro quer ser o centro da minha vida também, né? É uma relação assim que na forma absoluta mesmo só vai acontecer entre Radha e Krishna, né? Então a gente meio que, eu não sei se a gente morre de saudade inconsciente dessa realidade espiritual que fica tendo essas imitações assim, porque é bem parecido, né? É bem Sim. mundanamente parecido, né? É gritante assim. Sim. Ó, o Gopa mandou aqui a continuação que ele falou, ó, era de deidade mesmo. Muitas deidades antigas originalmente não tinha arada do lado de Krishna. Antes de Chaitanya, você quer dizer, Gopa? Olha, eu não sei sobre questão de adoração formal, assim, a Srimati Radharani, a deidade, esses detalhes. A minha experiência única foi em Nova Gokula, com a adoração a Srimati Radharani. Há pouco tempo eu ganhei uma deidade de presente, Radha Madhava, mas eu Ó, recém tô começando a já. adorar eles. Já. E, assim, a adoração prescrita principal por Chaitanya pra gente foi o cantar do Mahamantra Hare Krishna, né? Esse é o nosso item principal. Agora, os aspectos, assim, de Narada Pancharatra, esses detalhes sobre a adoração à Arada, eu não sei te informar, assim. Ó, chegou pergunta até no WhatsApp aqui que tá aberto no computador aqui do lado, que aí estão perguntando assim, por que que o assunto é chamado, se vocês tratam ele como confidencial?
Essa pergunta é sempre boa. É, a gente falou pro Gol para perguntar pro Arjuna Vallabha, ele é a pessoa. Então, esse assunto, como a gente estava falando aqui, ele era bem confidencial até a vinda de Chaitanya. Ele continua sendo confidencial, mesmo que a gente tenha esses livros todos, porque o que acontece? A purificação desse estado de consciência material, ele só vai acontecer gradualmente no processo, é um processo de recobrar a nossa consciência espiritual. Então, a gente pode até falar, que eu posso até contar uma lila de Radha Krishna. A gente pode fazer isso, a gente pode contar uma lila ou outra, só que, assim, o nível de acesso que a gente vai ter é bem pequenininho, mesmo, essa é a realidade, né? É um pouco, a gente vai saborear um pouco, porque a realidade dessas lilas é extremamente profunda, tem aspectos muito confidenciais. Todas as lilas de Krishna têm aspectos terrenos, cósmicos e transcendentais para a gente entender, para a gente poder desenvolver uma sanidade, primeiro aqui nesse plano, para depois começar a desenvolver humores espirituais, uma prática espiritual muito firme, para receber a misericórdia de Balarama, de Krishna, de Radha, para desenvolver amor por Krishna. Então, quando a gente chegar nesse local, quando a gente começar a Vibhava, né, que é o estágio é descrito como verdadeiro serviço devocional puro, só começa em Bhava, que é com emoções estáticas, né, de amor. Choremos. Mas aí a gente vai começar a entender essas lilas e saborear essas lilas de outra forma. Né? Porque quando uma pessoa realmente começa a experienciar isso dentro de si e amar isso de todo o coração, e se curar dessa doença material de gosto dos sentidos, assim, de se sentir corpo ainda, mas começar a se sentir alma e agir como alma, que nem Prabhupada diz, né? Prabhupada diz assim num livrinho, ele fala assim, se você sabe que você é alma, por que você não age como alma? Né? Porque não é simples assim, né? Prabhupada nos desafia com essa pergunta. É um desafio, né? Porque só saber não basta. Aí ele vai dizer, por isso que você tem que seguir os princípios regulativos, né? Esses princípios regulativos que os Goswamis organizaram para a gente de prática espiritual, e como o Prabhupada fez isso dentro dessa instituição, seja de qualquer outra instituição que tenha organizado essa prática de serviço devocional, é justamente para aproximar a nossa consciência da forma correta de Radha e Krishna, né? Porque tem uma forma correta de se aproximar deles, isso é muito necessário. Inclusive é descrito no Chaitanya Charitamrita também que a pessoa que não se aproximar através do método correto de Bhakti Yoga, ela simplesmente vai estar enlouquecendo, ela nem sabe? Então... E eu tenho... simples, né? O que pode falar? Não é fácil, depois eu vou falar. Exatamente. Só para, dentro daquela ideia de clarear os termos, muitas vezes, porque tem algumas pessoas que são simpatizantes, que estão chegando assim mais próximo desse conhecimento, da filosofia, e tem devotos também que muitas vezes não conseguiram memorizar bem os nomes, o significado das coisas todas. Então, para quem está chegando, só fala rapidamente assim, o conceito. O que são as lilas, né? Os passatempos, o que é lila? Né? Isso, aí já vou falar as outras assim, que é sequência. Sanvit, Sandini e Hladini. Só para deixar entendível para todo mundo. Lila, né? Só Lila uma pincelada, tá? Não precisa entrar nas coisas, não. Só para clarear o que significa isso, né? Lilas são essas atividades transcendentais que Krishna executa no mundo espiritual. Todas aquelas atividades que não são maculadas pelas energias materiais, que a gente chama de gunas, né? Que vão ser essa qualidade da bondade, da paixão e da ignorância, que é o que compõe a mentalidade e as ações materiais desse mundo, elas podem ser chamadas de transcendental, porque elas não estão sob a influência material. Então, essas atividades que estão sob Daivi Prakriti, ou seja, energia divina de Krishna, que emanam da sua energia divina, são lilas, são atividades espirituais. Não é só lá de Goloka, né? Vai ter atividades de Vaikunta, que é outra plataforma dimensional desse mundo espiritual, vai ter outros avatares de Krishna, e tudo isso são lilas, são passatempos, né? Não estão envoltos por karma, não estão envoltos por penalidades cósmicas, né? É o próprio Supremo que executa essas ações, né? Ótimo. O Bramar está aqui. Não, pode entrar nos assuntos sim, vamos.
Só que se a gente entrar em cada explicação, em cada assunto, a gente vai ramificando, ramificando, e o negócio vai criando um corpo que a gente não sai daqui essa semana, né? Nem hoje, é essa semana. É verdade, é verdade. Mas assim, agora sobre. Eu queria até entrar nesse tópico específico da Hladini Shakti, né? E aí, só para falar bem por cima, para chegar nesse local, né? Porque é uma parte mais filosófica, tem os nomes mais complicados, mas quanto mais a gente repete, né? E mais repete, mais ouve, mais aquilo vai ficando assentado dentro da gente. Vai ter um dia que a gente vai estar lá cantando a Claro. nossa japinha e vai. Entendi aquele negócio que eu vi aquela vez. A Krishna vai aquele insight, né? E assim a gente vai Cai a adentrando ficha, aos né? pouquinhos nesse mental, né? Cai a ficha. Então, assim. Pra quem é velho, né? Cai a ficha. Não tem mais ficha hoje. Mas uma introdução a esse tópico é a questão do monoteísmo polimórfico, que eu sempre falo, né? A linha Gaudiya Vaishnava, ela é monoteísta. Olha o quê? Né? Polimórfico. Então, é um Não sei o que monoteísmo. significa. Várias morformas. Então, Deus é um só, obrigado. mas ele se manifesta de diversas formas. Isso é basicamente nomes complicados para coisas simples. Dou aulas particulares sobre isso também. Mas Deus tem uma forma específica que se manifesta de muitas formas. Porque muitas pessoas pensam que esse conteúdo os Hare Krishna, né? Que tem gente que pensa que a gente é politeísta mesmo, assim, né? Porque imagina, a gente tá falando que Deus apareceu tal dia, Deus apareceu outro dia, Deus apareceu tal dia. Aí se confunde mesmo, teologicamente, filosoficamente falando. Mas, na realidade, um Deus só que tem o poder de se manifestar de diversas formas. Tem teólogos que, até só um parênteses, tem teólogos que estudam a questão da trindade cristã, né? E eles não consideram essa trindade como monoteísta de fato, pelos conceitos teológicos. Então, quando é muito importante, a nossa sociedade em Kali Yuga, ela não é filosófica, ela não tem inclinação filosófica. Então, a gente aceita conceitos sem saber o que é, né? E o movimento para a consciência especulativa? Que só especula, né, as coisas. Ou às vezes é isso, né? Mas, assim, é bom a gente trazer, assim, nem todo mundo vai ter essa inclinação filosófica e não tem problema nenhum, mas é bom que esse conhecimento filosófico ele seja dito e repetido, porque às vezes a gente aceita coisas que não são reais, né? Esses teólogos cristãos que debatem essa questão do monoteísmo, politeísmo dentro do cristianismo, é super importante esse debate, né? E os nossos teólogos e filósofos Gaudiya Vaishnavas, eles estão explicando pormenorizadamente, né, Jiva Goswami, outro Goswami importante, detalhadamente por que somos monoteístas e por que é importante trazer isso, né, principalmente na era de Kali. Então, o que vai ser descrito em relação a Radha Krishna não é o Deus e a deusa separados, assim, né, tipo dois controladores separados. Não, é aquele conceito que eu já falei, vou repetir, que é o Ekatma, né? Uma alma, dois corpos que se manifestam. Então, e não tem um momento que isso aconteceu, só para deixar a gente mais maluco ainda, né? Que não teve um dia assim que pum, Radha brotou de Krishna, assim, porque eles esse é o conceito de gênese, né? De início. Então, isso é um conceito material ainda, porque eles são eternamente manifestos nessas duas formas, né? Para intercambiar esse amor. Então, não tem nada, absolutamente nada a ver com as relações conjugais desse mundo material, e por mais que alguém queira brincar, o meu Krishna ou a minha Radha, não tem nada a ver, não adianta nem tentar, que não vai chegar perto disso. Não chega nem perto. Essa questão, né, quando você falou assim, não teve um momento que, né, surgiu o Radha ali, aí a partir dali começaram a ter dois, assim, tá? Aí é muito além da nossa compreensão, eles sempre existiram. Toda vez que fala isso em alguma explicação, né, fala da alma que é sempre existente, qualquer coisa que fala que é sempre existente, aí na minha cabeça eu começo a tentar viajar assim. Mas é engraçado que dá uma sensação estranha, porque tipo assim, né, sempre tava lá. Mas sempre, mas peraí, não. O sempre, aí você tenta ir lá longe pra ver se começou. Não, mas não começou, porque é sempre. Aí fica dando tipo um tilt, assim, né? Parece que eu não processo isso, né? É difícil. Eu já passei por isso também. É engraçado porque a gente tem um momento de, poxa vida, o que é esse condicionamento material, né?
eu não consigo raciocinar sobre um conceito que não se aplica à minha realidade dimensional desse mundo, né? Que é a eternidade. A gente fala tanto de eterno, 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 mas é difícil compreender essa potência de eternidade, né? Para nossa Muito, condição, assim. muito. Ó, tem E perguntas aí, aqui que eu vou colocar aqui rapidinho, aí você vê se responde agora ou depois, tá? Ó, certo. quantos anos Srimati Radharani ficou no planeta? Você pode falar um pouquinho do seu desaparecimento? E aí depois tem a parte para completar. E está descrito em algum lugar o que é que aconteceu com as Gopis quando ela desapareceu? Então, Madhukirtana, eu não sei quanto tempo Srimati Radharani ficou no planeta, né? Eu nunca tive acesso a essa informação, até fiquei curiosa agora que tu perguntou, eu fiquei curiosa. Se tu achar a resposta, tu compartilha comigo. E Comigo também em também. relação às Gopis, é, o que a gente sabe, sim, o que eu sei, na realidade, que está mais explícito nos livros, assim, que Prabhupada colocou pra gente, é a questão de que quando Uddhava foi a Vrindavana, né, quando Krishna já tinha saído de lá, depois de quando Balarama foi visitar Vrindavana, as Gopis estavam bem arrasadas, né? Eu ouvi histórias de que Radharani abandonou o corpo de tristeza. Agora, eu teria que saber exatamente qual é o texto que está isso, porque eu não sei te informar isso, né? Que ela abandonou o corpo da ausência de Krishna mesmo, né? O que eu acho bem plausível quando a gente entende quem era Radha. Radha não poderia abandonar o corpo de qualquer outra coisa que não fosse isso, né? É. Agora, só para falar aqui, pessoal que tá aí na live assistindo, estão comentando, estão participando, tá bacana. Chama os amigos aí e fala, gente, tá rolando uma live falando de um assunto maravilhoso, vocês não podem perder. Vai lá que dá tempo ainda de assistir. Aí já manda ali, ó, falando, ó, circuito de Kirtan, e chama todo mundo para vir assistir e compartilhar aqui com a gente. Beleza? Bora, continuando. Já tá quase 1 hora de live, eu nem percebi. Aí o Brahmarsh falou aqui 10 horas de live. Se deixar, não deixa, viu? Porque Não, relaxa. Daqui a pouco você vai ver, começa a cair os números de gente que tá participando. Tim, 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 tim. A gente fala, ó, acho que já tá dando a... não tem tempo já. Mas assim, então, a gente vai ter essas 3 potências, né? 3 energias espirituais, 3 divisões, que é o que a gente comumente ouve falar, que é as próprias características da alma também, né? Que são essas potências internas de Krishna. É a natureza de Krishna. Sat, Sandini, a potência da eternidade. Chit, Samviti, a potência do conhecimento. E Ananda, né? Que é Hladini Shakti, né? Então, são as 3 divisões da potência interna de Krishna. Então, é, Sandini, conhecer essa potência da eternidade, que ela não só vai manifestar toda a parafernália que envolve Krishna, desde família, morada, paisagem, tudo, toda a realidade espiritual, como no seu aspecto invertido, nesse mundo material, ela vai manifestar o quê? O cosmos material, né? E todos esses objetos materiais que a gente tem que vão ser usados, né, dentro da educação espiritual para a gente servir a Deus também, para a gente servir a Krishna. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que essa potência faz lá no mundo espiritual, né? E depois a gente vai ter Chit, né, Samvit, que é a potência do conhecimento. O que é Prabhupada, ele é incrível, ele conceitua as coisas de forma tão simples e tão profunda, de forma que a gente consegue entender coisas que parecem muito complexas, né? Então ele vai conceituar Samvit basicamente como saber de verdade, né, que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ponto. Ele conceitua Samvit, potência Samvit como isso, né, o conhecimento. E também essa potência ela é aqui nesse plano material, a gente tem o objeto de conhecimento, a gente conhece uma coisa e lá está o objeto. Lá na realidade espiritual não tem essa separação, né? Você conhece algo e aquilo já está inserido dentro da lila, dentro da troca amorosa. O objeto não é tão distante do seu conceito como é aqui, né? Aqui o objeto e conceito são coisas diferentes, né? E lá não. E depois a gente vai ter essa potência Ananda, essa potência de bem-aventurança. E por que ela é a mais importante? É bem simples assim a gente observar por que Hladini Shakti, por que Ananda é mais importante de todas. Porque assim, se Ananda não fosse a mais importante, ficar satisfeito com Brahman, sabe? Porque Brahman é a potência Sat, né? É a potência eternidade. Agora, imagina, só ser eterno, sem conhecimento e sem felicidade. Enfim,
depressivamente eterno na ignorância. Qual é a graça? Nenhuma. Aí a gente pode até somar conhecimento, né? Então, você eternamente saber da minha miséria. Então, você eternamente saber que eu sou infeliz. Isso também não tem nenhum gosto pra gente, né? Então, quando entra Ananda, eu sei da minha posição, eternamente sei, e ainda intercambio uma relação amorosa com sentimentos e tudo mais. Por isso que no Brahman não tem troca de amor, né? Em Kali Yuga, quem é impersonalista não pode falar de amor, porque não faz sentido impersonalismo e falar de amor, já que amor é um conceito intercambiável dentro do conceito de Ananda entre duas pessoas. Então, em Kali Yuga, nem impersonalista a gente sabe ser, porque todo impersonalista gosta de falar de amor. Mas em termos conceituais, filosóficos, não faz sentido. Porque Hladini Shakti Ananda é o que dá sentido para as outras potências. Ele é o que faz o mundo espiritual ser o que ele é. Esse movimento para a consciência de Krishna, isso que a gente se atrai, isso que a gente sente no coração, a alegria que a gente sente, é essa potência de Srimati Radharani. E isso se manifesta nesse mundo como serviço devocional. Né? É assim que a gente chega a entrar em contato com essa potência de Hladini Shakti através do serviço devocional. Então, assim, agora eu vou ler aqui um negocinho, só para ter uma ideia da posição de Srimati Radharani, né? Então, a essência de Hladini Shakti é o amor por Deus. E ele tem o reflexo aqui nesse mundo material, no seu oposto, como o nosso apego pela matéria. Então, em vez de amar a Deus, a gente ama nós mesmos e a matéria, assim, o reflexo oposto. A essência desse amor a Deus, que é a essência de Hladini Shakti, é bhava, né? É emoção espiritual. E a manifestação perfeita de bhava é Mahabhava, que é a graduação de bhava. É o seu estágio perfeito e maduro. Né? E a Swarupa de Mahabhava é Srimati Radharani. Então, a própria personificação, a própria forma original de Mahabhava é Srimati Radharani. Então, é só isso que ela é, assim. Só. Básico, assim, ali, ó, sabe? Só um detalhe, né? Uhum. E é por isso que Krishna consegue executar as suas lilas, os seus passatempos, tudo isso. É graças à sua energia, né? Imagina só, você tá aí sentado, falando comigo, conversando, rindo, depois você levanta, vai fazer suas coisas. Se eu retiro toda a sua energia e você fica... Poxa, tô cansado. Você se torna inútil, né? Sem nada. Assim, tá, eu tô vivo ali, mas eu tô inútil, né? Então é a própria... Nesse mundo material, a gente faz essas analogias, parecem bobas, mas ajuda a gente a entender um pouco essa relação do mundo espiritual. Né? Krishna sem a sua energia é nada. Né? Os devotos falam isso, a gente fica assim, não, Krishna é tudo sempre. Não, Krishna sem a sua energia não é o que a gente vê de Krishna, sabe? O brilho que a gente vê de Krishna também é a presença de Srimati Radharani ali. Sim. O que você falou que ia ler aí? Que eu fiquei curioso. Foi o que eu falei já da essência, da essência, tá. Da essência, até chegar. Não pareceu que eu li, né? Então, legal. O que você falou, vou ler aqui o negócio. Olhou e voltou pra cá. Falei, uai, que é? Não leu, não. Ó, já pediram aí nos comentários, tal, aí, né, falando assim, pô, a gente quer passar tempo também, né, tal. Então, que você falou de lilas, tal, que a gente pode falar um pouquinho. Você pode contar aí uma lila, um passatempo pra gente? Então, a gente falou um pouquinho dessa questão mais filosófica, nomes complicados e tudo mais. E isso é tátua, né? Essa parte filosófica, ela dá profundidade e dá muito mais gosto na hora que a gente vai ouvir falar de raça, na hora que a gente vai ouvir falar de lila, né? Então, a gente fica ali falando nome complicado até chegar na lila. Então, aproveitando os nomes complicados, você falou, isso é tátua. O que é tátua? Tátua é uma verdade ontológica não relativa. Então, assim, uma verdade que não está sujeita às relatividades de matéria. Fechou. O Google tá aí para qualquer outra coisa. Vocês não vão me convidar mais para a live, né? Um monte de nome complicado aqui. Não, que isso? Não, o negócio é isso mesmo. A gente vai falando e vai só localizando, ajudando quem que às vezes, não entendi o que é essa palavra, eu não conheço, ou o que é o significado disso mesmo, que eu não lembro, alguma coisinha assim, mas é isso mesmo. É bom a gente ir falando assim, porque aí vai puxando cada vez mais, né? Se a gente só traduzir, daí fica sempre ali, não, a gente vai puxando todo mundo para que todo mundo esteja
mesmo patamar ali, ou na mesma posição, para poder entender e ter mais acesso. É ótimo. Eu só Isso, estou com certeza. pedindo para não deixar ninguém de fora, porque o assunto é confidencial, mas é muito interessante. Então, todo mundo que está aqui, pô, não está entendendo? Peraí, vamos jogar aqui as explicações das nomenclaturas, dos nomes diferentes, para a gente estar junto entendendo esse assunto, que é muito legal. Entendeu? Só isso. Relaxa. É isso aí. Aí, quem entender alguma palavrinha também, a gente pode mandar aí nos comentários, né? Eu falei aí Swarupa, eu falei uma coisa ou outra, podem mandar que daí eu falo também. Outra coisa que eu acho bacana, eu tenho bastante pesquisa desse material já separada, com bastante referência. Eu sempre falo isso pro pessoal, quem quiser me pedir depois, eu posso Eu mandar por quero. e-mail, todo esse material, sabe? Aí eu mando tudo. Aí já tem tudo Beleza. explicadinho também. Já vou te mandar meu Então, e-mail aqui. Assim que a gente acabar, eu já mando o e-mail pra você mandar também. beleza. Eu sempre faço isso porque daí o pessoal já pesquisei sobre o assunto, né? Daí a pessoa já pega toda a pesquisa com as referências e tal e já depois ela olha direto ali, né? Ótimo, Mas muito então bom. assim, vou falar de eu um pouquinho. Eu queria contar um primeiro passatempo que eu acho fofinho e vou contar um ou outro, depois vou entrar só numas passagens assim. E tem uma historinha de Radha Krishna que ela é assim. Uma vez Krishna estava com Subala. Subala é um gopa, um vaqueirinho, amiguinho de Krishna, muito bonito e bonito de um jeito parecido com o Shrimati Radharani. Então imagina como Subala é bonito, né? Porque ele tem a carinha parecida com a carinha de Radha, assim. Não. E não é à toa que Krishna estava se lamentando para Subala de saudade de Radharani, assim, porque ele chegou assim, Subala, eu não aguento mais, eu preciso estar com Radharani, eu tô com saudade dela, não vira. E era de dia, era durante o dia. E ele estava morrendo de saudade, queria encontrar com ela durante o dia mesmo, não queria esperar até de noite, tocar flautinha e tudo mais. Aí ele falou, dá um jeito de eu encontrar com Radharani, por favor, você é tão parecido com Radha, de repente você coloca a roupa dela, ela coloca a sua roupa, tem uma ideia aí, Subala, por favor, faça alguma coisa, não sei. Aí Subala fica assim, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que ajudar a Krishna a encontrar com Radha. Aí Krishna tá lá se lamentando, tá sofrendo, Subala sai. Aí Krishna ele entra num processo, é descrito que Krishna entra tão fundo em Yogamaya que ele não consegue nem ver o que está acontecendo em volta, assim, ele fica só com muita saudade, com muita vontade de estar com Radharani. E aí Subala vai até as gopis, né? Porque a quem que Subala iria recorrer, né? A Subala fala assim, poxa, olha, eu preciso da ajuda de vocês, eu tô aqui numa saia justa, eu tô num dote justo aqui, né? que, É uma saia, não que, deixa de ser. que Krishna quer encontrar curada, só que é durante o dia e eu não sei o que fazer. Aí as gopis chegam pra ele assim, olha, Subala, você não se dá super bem lá com Jatila, com Abhimanyu e tal, você é super querido lá na casa deles e tal, por que você não vai lá, né, tentar, de repente a gente pega uma peça de roupa de Radha mesmo, você coloca, finge que é Radharani, a gente pega a sua peça de roupa e coloca em Shrimati Radharani, e aí você finge que é Radharani, e Radharani vai lá encontrar como se fosse você. Simples. Aí ele fica apavorado, né? Mas ele falou, então vou fazer isso. Aí as gopis conseguem a roupa, ele troca de roupa e ele vai para casa de Abhimanyu, que é para quem não sabe, Abhimanyu é o esposo de Radharani, né? E Jatila é a mãe de Abhimanyu. Jatila, ela é uma personagem muito interessante nas lilas de Radha Krishna, porque ela é a apimentadora das lilas, assim, né? Ela não gosta que Radha Krishna se encontrem porque ela quer defender Abhimanyu, então ela sempre dá um jeitinho de estragar Claro. isso. Aí Subala vai lá, vestido de Radharani, e Abhimanyu chega, assim, na casa, Jatila também, aí ele finge, assim, todo de Radha, assim, né, age todo... Pega um bezerrinho, assim, pra esconder o rosto, assim, né, tipo, eu tô aqui cuidando de um bezerro, porque o bezerro tava sozinho, eu tive que estar aqui pra dentro de casa, se escondendo atrás do bezerrinho, assim. Aí fala, você não tinha que estar fazendo tal coisa, pegando água no rio lá, Radha, o que você tá fazendo aqui, não sei o quê. Eu tô cuidando do bezerrinho aqui, já tô saindo daqui, tchau. Ela já desapareceu, assim, foi para um outro canto da casa ficar quietinho lá. Aí Radha já tava, né, já tinha ido com as gopis, já tinha botado a roupa de Subala, ela tava super feliz que Krishna queria encontrar com ela. E aí Krishna tava lá na lamentação, sofrendo e tudo mais. É bom, né, a gente saber que não é só Radha que tá sofrendo na floresta, que Krishna também tá lá na floresta sofrendo por Radharani. E aí Radha chega vestida de Subala, só que como eu disse no início, eles eram muito parecidos, né? Então, realmente dava para enganar assim um e outro. Eles são parecidos.
Daí, quando ela chega, vestida de Subala, Krishna começa a xingar, assim, Subala, e fala, Subala, você não conseguiu, né? Você veio sozinho, você não trouxe irada. Mas, Subala, não sei o que eu vou fazer, ver você chegar sozinho foi terrível pra mim, não sei o que. Aí Krishna tá se lamentando e a irada pensa assim, eu vou aproveitar essa oportunidade. Aí ela fala assim, pois é, Krishna, de dia tu me pediu algo super difícil, eu não consegui trazer Radha pra cá. Então, de repente, eu vou lá chamar Chandravali, para você poder ficar com Chandravali, já que Radha não... Aí, eu só, né, o teste do Radha, né? Aí Krishna diz assim, não. Eu não tenho como satisfazer a minha sede por leite com iogurte. Se eu quero leite, eu não quero iogurte. Por favor, eu quero sim só Shrimati Radharani, não quero chamar Chandravali, não quero chamar ninguém. Aí depois que Krishna responde isso, Radha, né? Tará, ops. Se revela. Tará, sou eu. E aí Krishna entra em êxtase, assim, né? A gente conhece aquela historinha que Krishna se veste de golpe pra Radha, né? Fingindo e conversa com ela e tal. E eles têm essas trocas, porque agora foi Radha que fez isso, né? Então não é uma coisa unilateral, assim, os dois brincam muito um com o outro, então Radha fez essa brincadeirinha. Para quem não sabe, Chandravali, ela é a líder do outro grupo de golpes. No Ujvala Nilamani, que é assim, a gente tem o Bhakti Rasamrita Sindhu, que é um texto sobre as raças, né? Só que ela vai falar sobre Madhurya Rasa de forma muito pouquinho, assim. E o Ujvala Nilamani vai falar só sobre Madhurya Rasa, né? Então, lá vai estar descrito que o grupo de Chandravali, ele tem 10 milhões de golpes, e que o grupo de Radharani também só. E o grupo de Radharani também tem 10 milhões de golpes. Só que elas são diferentes, né? O grupo de Chandravali, ele é um grupo de golpes que aceitam tudo que Krishna diz. Então, é um humorzinho mais, assim, fofinho, né? Elas aceitam, Krishna briga com ela, elas falam, me desculpa. E o grupo de Shrimati Radharani, não. O grupo de Radha é aquele grupo de Lalita e de Shaka, né? Krishna, tu tá errado, que não sei o quê. E brigam com ele mesmo. É o humor das golpes doces e raivosas, né? Que é o humor de Shrimati Radharani mesmo. Uma coisa que eu achei engraçado, que Subala ele é gaúcho, né? Que Krishna falou assim, pô, me ajuda para encontrar A durante o dia. Aí ele falou, bah! Uma brincadeira. Outra coisa. Outra coisa, o Brahmash falou que musicou essa lila. Ô Brahmash, depois você responde aí embaixo, fazendo favor, nos comentários aí. É longo que você fez aí? Você consegue tocar pra gente aí? Mais pra frente aqui você entra também e toca pra gente? Pode ser? Responde aí depois, beleza, Brahmash? Tá, tem mais uma pergunta da Madhu Kirtan. Que é, você pode comentar as diferenças e semelhanças de Audária e Madhurya Rasa? Então, um é o humor... Madhurya Rasa, ele vai ter um humor mais de reverência também, que é o humor dentro da divisão de Madhurya, como eu disse, tem Swakya e Parakya. Então, Swakya vai ter um humor mais de reverência e um contato mais formal, mais oficial, né? As esposas, a esposa e o esposo. E Parakya vai ser um humor mais romântico. Então, tem um pouco de Audária em Swakya Rasa, que é uma relação um pouco mais de opulência, né? De casal, assim. Posso contar outra lila agora? Depois dessa... Claro, oxe! Não precisa nem perguntar. Bora lá. Agora entrou nesse negócio das lilas. Gostoso. Peraí que tem um gatinho aqui. Tem uma lila que é chamada O Falso Barqueiro. E é assim, as golpes, elas estavam querendo vender os doces delas, as preparações de laticínios delas do outro lado do Manasiganga. E elas queriam atravessar. E elas chegaram na beira do rio, e aí tinha um barquinho velho, e tinha um gurizinho deitado, com um pano velho, assim, e aí elas tiveram que acordar ele, o guri não acordava, elas ficaram, menino, acorda, atravessa a gente pro outro lado do rio, a gente quer vender os doces lá do outro lado e tal, não sei o quê.
E aí ele falou, bah, vocês estão com um monte... Bah de novo. Vocês estão com um monte Não, de não tem potes, problema não. vocês estão com um monte de potes e coisas pesadas, o meu barquinho é velho, eu não sei se vai dar não, assim. Aí elas falaram assim, não, a gente, ó, se acontecer alguma coisa, a gente vai consertar. E a gente pode te fazer um pagamento. Já estamos vendo que você não está com muita vontade, a gente faz um pagamento e o pagamento vai ser vários doces que a gente trouxe, a gente vai dar uma parte para vocês. E aí eles Essa ficam é assim, ótima, né? Tá vendo que você não tá com muita vontade? aí então, ele falou assim, então eu vou, então vocês podem, vou atravessar vocês lá para o outro lado. Aí quando eles estão no barco, as golpes e o barqueirinho, ele começa a ficar muito cansado, né? Aí ele fala assim, putz, tô sem força, não vou conseguir remar mais. Vou precisar comer agora mesmo a parte que vocês tinham que para me dar. Aí ele começa a comer os doces, já elas ficam assim, mas que barqueiro mais assim, tava dormindo, agora mal atravessou, nem terminou de atravessar, a gente já tá cansado. Aí uma das golpes falou, deixa ele comer, pelo menos ele leva a gente lá pro outro lado, né? Tá, ele comeu. Aí ele comeu, mas ele comeu demais. Aí ele falou assim, eu comi, mas agora tá me dando sono. E aí eu tô precisando dar um cochilo, senão eu vou conseguir remar lá pro outro lado. Aí as golpes falaram, tá, o que a gente pode fazer para tu conseguir levar a gente lá pro outro lado? Aí ele falou assim, vocês podem fazer uma massagem nos meus pés, assim, nos meus braços, e aí eu acho que eu vou ficar bem. Aí as golpes falaram, nem pensar, pode parar com isso, vamos pro outro lado agora, acabou com isso aqui. Ficaram bravos, assim, xingaram um monte ele, e aí ele tá, se botou no seu lugar, assim, né? Falou, então vou remar vocês pra lá e tal, não sei o quê. Aí ele começou a remar com bastante força, assim, e começou a entrar água dentro do barco. Assim, ele remando, remando, remando. Aí ele falou assim pra elas, olha, esse barco vai afundar, porque tá com muito peso, não vou conseguir levar vocês pra lá. Eu falei que vocês tinham pote demais, falei que era gente demais, falei que o barco era velho, vocês não quiseram acreditar, agora esse barco vai afundar. E elas ficaram apavoradas, elas ficaram assim, tipo, como assim vai afundar? O que a gente pode fazer? Aí ele falou, primeira coisa, joguem todos os potes de vocês pro rio. Aí elas jogaram na hora, assim, não, a gente não quer se afogar, né? Então jogaram tudo pro rio. Aí ele continuou remando, assim, aí continuava jogando água. Falou, não deu certo. Vocês vão ter que jogar mais coisa pro rio, porque tá pesado ainda. Aí ela falou, tá, o que você quer que a gente jogue agora? Ele falou, as joias, olha um monte de joia de vocês, foi pés horrores. Aí elas tiraram todas as joias, assim, jogaram tudo pra dentro do rio. Aí tava elas lá sem joias, sem os potes, tentando chegar na margem, na outra margem. Aí ele remando de novo, assim, entrando água, ele falou, não vai dar. Tá muito pesado ainda, vai afundar esse barco. Aí ela falou, tá, mas o que tu quer que a gente faça agora? Ela falou, eu acho que a única solução é você jogar esses sares pesados de vocês no rio, assim, né? Vocês vão ter que sair e jogar pra dentro do rio. Aí elas ficaram assim, nem pensar. Assim, então, sabe o que a gente vai fazer? Aí elas olharam assim pra ele e falaram assim, a gente vai jogar você no rio, porque você pesa muito mais que o nosso Sares, e daí a gente vai conseguir se salvar. Daí eles começaram a discutir, começou uma super tempestade, assim, começaram a discutir com o barqueiro, fechou o tempo, começou a chover, e aí Radharani olhou assim, aí Radharani chegou meio assustada, assim, com a tempestade, pegou e se abraçou no barqueiro, assim, botou os dois braços no pescoço do barqueiro, pra assustada com a tempestade. Aí as golpes olharam, assim, ficaram tipo, Irada, o que você tá fazendo? Você tá abraçada no barqueiro aqui, né? A Irada olhou pra elas, assim, abraçada no barqueiro, e puxou de dentro da roupa do barqueiro a flauta, uma flautinha. Ela pegou a flautinha e... Aí, no momento que Irada pegou a flautinha e entregou pro barqueiro, abriu o tempo, abriu as nuvens, o sol claro, assim. Aí as golpes viram que era Krishna que tava brincando com elas e aí começaram a fazer vários passeios de barco juntos. Ai, Krishna é muito pilantra. É legal porque a gente vê que Irada, ela sempre tá na frente, né? Então ela que percebe que é Krishna, ela que tem atitudes ousadas, né? Se joga nos braços do barqueiro ali, mas ela é sempre a mais casta de todas, né? Ela é descrita como sendo a mais casta de todas as personalidades. E aí, a conceito de castidade que os acharyas vão dar é que a pessoa que nunca desvia pensamentos, palavras e ações de Krishna, né? Então, Radha personifica a castidade, né? Então, sempre vai ser, né? Ela nunca vai desviar mesmo. Não tem como. Bom, já começaram a surgir outras coisas aqui na minha cabeça. Você tem mais alguma lila para contar, não?
Não, teria um monte, mas nem tem problema, porque tem um limite de tempo, então pode seguir para a sua pergunta. Não, se você quiser contar mais um, acho que rola. Se você tiver aí já engatilhado ele, se quiser, pode. Não tem problema, dá ainda tranquilo. Porque isso aí eu já vou perguntar outra coisa pra gente sair da questão da Lila. Aham. Ah, então, eu nem. As lilas mais, assim, histórias eram essas. Uma coisa que eu gosto de comentar, que é uma parte de uma lila, que não preciso contar inteira ela, porque é justamente sobre a Araça Lila, né? Então, muita Aham. gente já conhece a Araça Lila, não preciso contar ela inteira, mas tem um detalhe da Araça Lila, muita gente já conhece, mas é sempre legal lembrar que Krishna é um aspecto que está no Gita Govinda. Existe uma explícita declaração na Rasa Lila da exclusividade da posição de Srimati Radharani, né? Porque quando as gopis ficam, no início da Rasa Lila, quando as gopis ficam um pouquinho orgulhosas e Krishna desaparece delas, né? Tem duas nuances. Uma é que elas percebem as pegadas do casal, né? E vai ser dito assim, que é inclusive aquele verso do Bhagavatam no qual é citado o nome oculto, assim, de Srimati Radharani, que essa gopi serviu Krishna muito bem. Então, ela que está com Krishna, e só ela está com Krishna agora, porque elas veem as pegadas assim deles, né? E aí, Jayadeva Goswami descreve no Gita Govinda, ele diz bem assim: Krishna deixa as gopis de lado e leva Srimati Radharani em seu coração e consigo, pois ela é quem ajuda o Senhor a compreender a essência dos seus próprios desejos. E eu achei isso bem significativo para a gente entender essa relação, né, interna de Krishna com Radharani, né? E o outro Muito ponto é que legal. quando Krishna assume a forma de 4 braços para enganar as gopis, né, que ele aparece como Narayana, quando as gopis cercam o arbusto ali procurando por Krishna, que elas estão gritando para as árvores, para os macacos, para o grama, para flores, para as abelhas, para tudo, cadê Krishna? E aí elas cercam ele no arbusto e Krishna manifesta a forma de 4 braços. Elas perguntam, elas oferecem as reverências para Narayana, né? Ah, Narayana, as reverências Tchau. assim, tipo, de Haribol. Mas não está Krishna, né? Tipo, Aí decepcionada, né? Tipo, já era bom, mas não é você. é interessante que normalmente essa passagem é contada para mostrar a posição excelsa das gopis, né? Assim, as gopis são tão elevadas que Narayana apareceu na frente delas e elas não quiseram saber de Narayana, elas queriam saber de Radha. Mas o interessante é que essa passagem ela tem um complemento que, além de glorificar as gopis, coloca a própria Srimati Radharani ainda numa posição acima das gopis, que é o fato de que quando Radha aparece, Krishna não consegue manter mais a forma de 4 braços, né? Então ele não vai Derrete, dar, né? ele volta com 2 braços. E aí ele volta com a forma de 2 braços, assim, ele consegue manter com Radharani, e é descrito que é por causa do Mahabhava de Radharani, assim, que faz Krishna se manifestar como ele é automaticamente, né? Porque é Radesh, né? Krishna é controlado por Srimati Radharani mesmo. Muito bom. Só um recado pro Brahmash, que ele falou, eu acho que eu consigo sim tocar, me dá 5 minutos, acredito. Aí ele falou, mas eu não tô na mesma casa que a Arada. Não tem problema não, Brahmash, dá pra colocar mais pessoas aqui, além de 2 pessoas, você pode entrar depois também, tá? Quando você tiver ok aí, você dá um ok. Só não demora muito, senão a live acaba 1 hora, né? Então aí a gente... É, o que eu queria falar é o seguinte, a gente vai entendendo os aspectos, né, de Irada, de Krishna que veio como Senhor Chaitanya para entender como era esse amor, como funcionava o lado de lá, né? E tem as lilas, você vê essa relação entre os dois. Como que fica isso, por exemplo, no nosso dia a dia? Na nossa prática diária, como que é? Porque muitas vezes, pô, legal, o passatempo tá eles lá longe, distantes, tipo, inalcançáveis. É só aquela história do livro, o Krishna Book, ou quando alguém conta um passatempo que viu, poxa, legal, aquela coisa distante. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa prática diária? Como que a gente pode aplicar, servir de exemplo o amor, a entrega? Como que a gente pode utilizar isso? Então,
Tem muitas formas da gente explicar esse conteúdo. Eu gostei muito de uma apresentação sobre esse tema que eu vi, de acordo com o que eu tenho observado e estudado, assim. Eu vi uma apresentação sobre Radharani da Radha Govinda Devidasi, que é a esposa do Prabhu Conteia, e Sim. eu gosto muito da abordagem dela, porque ela traz bastante um local de prática espiritual, assuntos elevados, junto com saúde mental, com saúde espiritual, com prática espiritual saudável, assim, né? Que são as nossas necessidades, né? Porque, assim, a gente ouve as lilas de Krishna, tudo muito lindo, conceitos filosóficos e tal, mas depois cada um vira para o seu lado e cada um tem as suas questões internas, familiares e um monte de problemas para lidar, né? E como é que a pessoa Os pode trazer conflitos, esses é. conceitos, né? Então, porque a fase de Anartha Nivriti, ela vem para todos e ela é descrita como a mais longa de todas, né? Então, a gente tem que ter força espiritual, né? Para a gente ter força, a gente tem que entender o que significa tudo isso. Eu parto do ponto de que, bom, Radha, ela é a potência feminina suprema e Krishna é a potência masculina suprema. Já é muito Uhum. incrível a gente pensar que existe um casal supremo que manifesta essas forças, ou seja, existem potências feminina e masculina, né? Purusha, Shakti, energético e energia na realidade transcendental. Então, nós não queremos ser impersonalistas e anular essa potência existente aqui, que é um reflexo, né? Então, aqui a gente tem o quê? Homens, mulheres. E essas energias, elas existem dentro da gente. Dentro de várias tradições espirituais, a gente vai encontrar isso, né? Como na tradição chinesa, a gente vai encontrar em Yang, etc., né? Que é tudo manifestação dessa força de Radha e Krishna. Então, Uhum. assim, como que essa energia masculina, ela tem manifestação dentro da gente? Dentro da astrologia também a gente vai estudar isso, dentro do Ayurveda, questão de potência masculina, determinação, conquista, lógica, racional. Não é à toa que Krishna que vem e mata os demônios, né? Radha já é outro local, né? De matar demônios, mas é de outra forma, é com a postura. Então, assim, eles são mas eles têm diferenças, né? Radha tem as suas características e Krishna tem as suas características, né? Se a gente anula a natureza individual deles, né, mesmo eles sendo a gente também está sendo um pouco superficial e simplista demasiado. Da mesma forma, nesse mundo, a gente observa assim, um grande desequilíbrio energético e mental da questão dessas potências mesmo, masculino e feminino nas pessoas. É tão explícito isso que é só estudar um pouco tanto de psicologia quanto do que está acontecendo em termos de crimes assim no mundo, né? Então, existe uma grande incidência de crimes para com as mulheres, não é só com elas, é uma coisa geral, a violência está extremamente disseminada no mundo, mas existe uma incidência muito grande. Estupro, violência contra a mulher, discriminação das características femininas. Então, assim, o homem que é afeminado é um xingamento. Ele é afeminado. Mas Krishna é afeminado. Então, assim, ninguém acha ruim Krishna ser afeminado, né? Então, por que que quando, por exemplo, um homem se veste de mulher é motivo de chacota? Né? Se, assim, Krishna se veste de gopi lá para brincar com Radha, ele não tem problema nenhum com isso, os vaqueirinhos até acham lindo, sabe? Então, assim, a gente é muito desequilibrado nesse mundo material com o que são as características e a potência feminina. E Dayananda Maharaj, ele traz bastante isso. No Bhagavad Gita vai estar lá o verso 34, no qual Krishna vai dizer: eu sou a fama, sou a inteligência, sou a determinação, né, nas mulheres, eu sou essa potência feminina, e ele está falando ali da questão da inteligência das mulheres, então isso é super importante também. E aí a gente vai ter alguns aspectos das lilas que a gente pode observar de forma inteligente para trazer um benefício para a nossa saúde mental. Então, assim, a gente vai ter algumas visões, né? Vou trazer de Srimati Radharani para não sair do foco, assim. A gente vai ter uma manifestação feminina, uma mulher, que ela carrega um pote na cabeça, né? E ela equilibra esse pote na cabeça e, ao mesmo tempo, ela joga os quadris. Né? Ela tem uma cintura fina, ela joga os quadris, ela é fertilidade, ou seja, ela equilibra sensualidade, ela equilibra força, ela equilibra pureza junto com tudo isso. Então, é um aspecto muito forte, porque o que representa para a gente nesse mundo, por exemplo, o quadril das gopis que é descrito, né? Cara, quem estuda corpo, questão energética, sabe que tem uma carga emocional nos quadris muito grande. Então, Krishna, ele já vem pra gente com a tribanga, né? Com o quadril quebrado pro lado, assim.
mostrando pra gente que ele tem essa malemolência, que ele tem ele tem isso muito bem trabalhado. Malemolência, né? Eu tirei essa palavra agora, não sei não. Não, mas coube muito bem, foi legal. E a gente vê também essa questão, o trabalho não dessa energia de quadril, tanto, não estou falando de uma coisa superficial, assim, sensual, estou falando de uma coisa real, de trabalho com as emoções, né, que a gente vê que as almas em corpos masculinos têm essa trava muito grande, e as mulheres muitas vezes são podadas para não entrarem tanto em contato com as emoções, e quanto mais reprimem isso, mais acaba explodindo. Então a mulher é histérica, a mulher é louca, a mulher é isso, e os homens têm aquela coisa assim mais de, tá, eu não vou lidar com as emoções dessa forma, desse jeito, tão descontrolado. Isso é um desequilíbrio. Isso é um desequilíbrio, a gente tem muito que aprender observando a relação de Radha-Krishna dentro dos nossos relacionamentos, mesmo como devotos, para relacionamentos conjugais e familiares também, para entender essas naturezas, para equilibrar essas potências dentro da gente, né? Entender que a gente está glorificando uma forma feminina, que tudo bem que ela é a própria manifestação do Senhor Supremo, mas ela é glorificada principalmente pelo quê? Pelo seu Mahabhava, pelas suas emoções estáticas, assim. Aquilo que no mundo espiritual é extremamente glorificado, né? A Irada grita, a Irada chora, a Irada fala com a abelha lá, ela cresce. O aspecto contrário disso nesse mundo material é morra, né? A ilusão é mada, é loucura, né? Então, são, assim, uma pessoa que grita, que faz isso, que faz aquilo nesse mundo material, ela é considerada louca. Irada está fazendo isso no mundo espiritual, e ela é considerada deusa suprema, né? São os opostos, assim. Então, eu acredito que a gente tem muito que trabalhar com o Shrimati Radharani o campo das emoções, né? É isso que ela tem muito para nos ensinar, para nos equilibrar. Está ensinando para a gente que o problema não é a gente sentir, não é a gente experienciar. O problema é a gente não conectar isso com Krishna. Porque a gente acaba criando um medo de sentir as emoções dentro da gente, bloquear e não dar nome aos bois, não saber o que é emoção, não saber o que é sentimento, não saber o que é pensamento, não saber diferenciar as coisas, e aí acaba gerando vários problemas de saúde mental. E isso bloqueia o nosso processo espiritual também, sabe? Então a gente ter uma meditação profunda nesse local, entender que Irada, ela aparece dentro de um rio, né? O rio dos amantes, que é o Jamuna. Então ela aparece, ela vem numa flor de lótus de pureza que vem sobre as águas. Vrishabhanu encontra ela fluindo no rio, né? O rio, o que ele significa também nesse mundo aqui pra gente? É o fluxo das emoções. O elemento água, ele traz isso, né? As águas são controladas pela lua, que controla a mente. Então tem vários fatores para a gente observar nessas lilas do que é Shrimati Radharani, para a gente saber equilibrar as nossas emoções e conectá-las com Krishna da forma adequada. Porque se a gente não fizer esse trabalho interno real, como é que a gente pode esperar chegar em Bhava, nas emoções transcendentais, se a gente nem soube lidar com as emoções materiais ainda, né? Então, esse é um comentário sobre esse assunto que eu acho interessante. Difícil. É assim, não, é assim, falando, por exemplo, conseguir ver os passatempos, tudo, e traduzir isso, e pegar de exemplo e tentar aplicar isso no dia a dia, na vida, é um trabalho, né? É um exercício ali, tipo, tem que estar bem vigilante ali, né? Para entender, para conseguir enxergar dessa maneira. Porque, como você falou, né? Deu o exemplo de Irada lá, que ela conversa com a abelha, faz coisas, e que aqui, se alguém fizer uma coisa parecida, vai considerado louco. Que é aquela ideia do reflexo, né? Do pervertido aqui, né? Que tem lá, tem aqui, mas com contaminações misturadas, né? Na verdade, com energia material. Então, muito dessas travas, como você colocou, por exemplo, dos homens, tudo, vem também disso, né? Do contato com a natureza material. E para ter essa compreensão de buscar isso tudo, e enxergar isso, tentar extrair esse exemplo e aplicar no dia a dia, tem que, assim, me ajuda, né, a entender. Por exemplo, você já tem que ter um despertarzinho antes, né, para você querer fazer isso, para você ir buscar, para você, peraí, deixa eu entender isso aqui, como que tá esse passatempo, essa lila, o que Irada tá fazendo, qual é o exemplo, como ela está se portando, como Krishna está se portando, porque normalmente o que vem muito mais à tona nas lilas, nas coisas assim, por exemplo, do barqueiro, Krishna ali dando uma despertinho, né, dentro da nossa visão material aqui, tipo, ele é espertinho e tal. Isso que a gente viu, pô, Krishna é malandrinho e tal.
a Arada é amorosa, né, tal. Mas pegar essas coisas que são, vamos dizer, tá em segundo, sei lá, plano, não sei, tá mais atrás, mais escondido, alguma coisa assim, tem que ter um despertar antes. Como que a gente faz? Tipo, para poder, pô, legal, vou buscar isso, eu quero melhorar. Porque você precisa, para você melhorar, para você mudar suas atitudes e desenvolver tudo, você precisa querer, né? Porque, por exemplo, você, que nem você falou, eu posso disponibilizar minha pesquisa aqui que eu fiz para todo mundo e tal, pô, legal. Mas você tá falando sobre isso. Se eu chego e falo, pô, legal, Orada, obrigado, tchau, acabou, vou fazer outra coisa e nem penso mais nisso. Né? Eu preciso querer buscar isso. Como que a gente pode despertar esse inicial para querer buscar tudo isso? Eu lembrei agora você falando isso de Hridayananda Maharaj, ele tem uma fala que ele trouxe assim: eu quero ser uma alma, eu quero compreender minha natureza individual eterna, né? Porque assim, a princípio, quando o Prabhupada disse pra gente que a gente tem impersonalismo e niilismo dentro da gente, é pra gente pensar nisso de forma muito séria. Porque, ou seja, a gente não quer ter um livre-arbítrio, não quer ter uma responsabilidade e não quer ser um ser individual eterno. Somado a isso, é importante uma meditação sobre a questão do Atintya Beda Beda Tattva, que é aquele conceito que Chaitanya Mahaprabhu traz sobre a igualdade e diferenças simultâneas da Suprema Personalidade de Deus, né, que a alma tem com a Suprema Personalidade de Deus. Porque, assim, a princípio, o nosso estado condicional material, né, e doente, de certa forma, assim, ele está muito ligado a essa questão da gente não aceitar a nossa individualidade eterna. A gente tem um campo de escolha imenso, constante, né? Só que essa sanidade e essa constância nessa sanidade, quem dá também é Shrimati Radharani. Porque ela vai trazer esse local da gente compreender o que está no meu controle e o que não está no meu controle. Porque o tempo todo, um dos nossos maiores problemas em relação à relação com Deus é confundir o que está no meu controle e o que não está. Então, eu quero controlar coisas que são do controle de Krishna. E quando eu faço isso, eu esqueço de controlar as coisas que estão realmente no meu controle. Que é um dos itens, por exemplo, eu vou sair daqui e eu escutei esse assunto e refletir sobre isso. Porque o meu interesse é me aproximar de Krishna. Quem vai fazer esse exercício não é nem o seu guru. Ninguém vai fazer esse exercício por você. Quem vai ter que fazer esse exercício interno de trazer esse interesse mental de pensamento é a gente mesmo, né? Quem eu quero agradar é Krishna. Então eu quero pensar sobre esse assunto. E aí quando eu for cantar minha japa, eu vou orar para entender sobre esse assunto, né? E um dos pontos principais, e assim, não é protocolo de aula do Bhakti Shastri, mas muito além disso, é a gente cantar o Mahamantra Hare Krishna. Né? A gente precisa cantar o Mahamantra Hare Krishna para a gente poder acessar esse campo de purificar o nosso coração para entender tudo isso, né? Para a gente poder se entender. Porque tem uma pessoa que mora dentro da gente que conhece a gente, e a gente não conhece a gente em mente. Então a gente quer ser apresentado tanto para... E isso está escrito, né, tanto no Srimad Bhagavatam quanto no Chaitanya Charitamrita, que quando a pessoa se aproxima de Krishna, ela se aproxima simultaneamente dela mesma. E isso não é que ela é Krishna, por causa desse conceito inconcebível, né, a Tintya. Né? Quando você ver a si mesmo, você vai ver a mim também, né? Krishna vai dizer. A pessoa compreende que ela não é a mente nem o corpo e ela vai poder enxergar esse local. Agora a gente precisa, na prática, eu vejo como um dos pontos centrais, ele te dá 1 milhão de respostas, mas o que no momento eu tenho meditado para mim é melhorar a qualidade do cantar desse Mahamantra Hare Krishna. E tudo que envolve melhorar a qualidade desse cantar, sabe? Para poder chegar nesse local de ver a Lila e ver que a Lila está falando comigo. Ela não é uma historinha lá distante. Ela tem algo para comunicar para mim. Porque toda vez que a gente tem a oportunidade de escutar uma Lila de Krishna, Krishna está se exibindo na nossa cara. Krishna está ali na nossa cara, sabe? A gente está vendo uma imagem mental de Krishna na nossa frente na hora que a gente está ouvindo ou falando sobre uma Lila. E Krishna está comunicando algo para a gente dentro daquela Lila. Né? E tem toda uma ciência das raças, de bhavas, né? Sthai bhava, né? Rasa bhava, todos esses humores transcendentais, tá falando o quê? De emoções espirituais, né? E aqui nesse mundo a gente relega as emoções como algo, assim, a gente nem quer ouvir como o outro está se sentindo, né? Porque a gente acha que isso é uma lamentação, ou que a pessoa é caída, coisa assim, né? Então, e toda a maior, o cume da ciência espiritual que a gente estuda é emoções espirituais, né?
Com certeza. Isso aí é sem dúvidas, né? Porque é, é dito, né? Se a gente canta um nome de Deus puramente, tudo muda pra gente, né? A nossa visão sobre tudo vai mudar. Então, como que se canta puramente? Não é uma coisa mecânica, só que, ó, vou cantar, vou falar a palavra, vou pronunciar o que está escrito aqui e acabou. Tem sentimento, né? A pureza vem do sentimento, vem do que você está sentindo, de como você está se doando ali, né? Então, sentir e se doar é uma ação, né? Porque Bhakti é o quê? É prático, né? Não é dito que Bhakti é prático, a gente tem que praticar, é serviço, é... E o que é o serviço? É se doar, é se entregar. E tudo isso vem através do sentimento. Porque senão fica aquela coisa toda maquiada, assim, né? Só no, como a gente fala aí no popular, só para inglês ver, né? Tipo, você finge ali. Você faz aquilo tudo, você sabe que existe uma maneira de se cantar, de se colocar, visualmente você se coloca daquela maneira, mas se dentro você não está sentindo, esse cantar, esse serviço, essa entrega, ela não está sendo, ela não existe mesmo, né? Não tem o sentimento. Então, Bhakti é relação, né? É troca, é amor. Então, a gente precisa realmente preocupar um com o outro e saber como é que você tá. Vamos junto, vamos desenvolver junto, né? Se eu estou fixo aqui no meu ponto, estou firme, né? Vamos colocar assim. Posso ajudar outras pessoas a chegarem até onde eu estou, então eu dou a mão, puxo, e assim a gente vai ajudando um ao outro, né? Porque, como você falou das energias de Krishna, interna, externa, etc., Maia tá aí. E ela é forte. Ela é uma serva que serve muito bem, né? Ela serve muito bem. Faz um serviço, ela se entrega de uma maneira que ela serve maravilhosamente bem. Com a qualidade ali, ó, 100% ela consegue entregar, né? Então, se a gente não tem a ajuda de o outro, os amigos, quem está próximo, ou mesmo quem não seja amigo, mas que tem essa entrega, essa visão, né? Que buscou tudo isso, como você colocou, de peraí, o passatempo não é só uma historinha para eu ficar, que legal. Não, mas tem alguma coisa que eu possa aprender dali, né? Então, se a gente encontra pessoas assim que ajudam a gente consegue se desenvolver e consegue purificar nosso coração, trazer tudo isso para o nosso dia a dia, como você está colocando. Achei muito legal. Muito obrigado por compartilhar isso aí. Muito obrigada também pelos comentários enriquecedores. E até sobre essa questão de Maia que você trouxe, né? Quando a gente escuta a Lila e a gente coloca uma camada entre eu e a Lila, eu e aquilo, né? Lá e a cá, aí também é um distanciamento, né? Não acontece aquilo que tem que acontecer, né? Agora o Bramarte colocou aqui, consegui ler um comentário, assim, né? Que agora é o dele dizendo sentimento vindo do conhecimento. E eu achei interessante esse comentário dele porque é descrito que Hladini Shakti, né, que Shrimati Radharani, ela compõe todas as potências, né? Porque, como eu disse, a Nanda, ela dá sentido para as outras potências. Então, assim, não existe a Nanda de verdade e a potência de Shrimati Radharani sem o conhecimento, sem o fator de eternidade dentro disso, sabe? Então, é aí que a gente vê quando essas golpes, essas mandiares vêm e escrevem os textos que elas escrevem, né? Elas estão no cume de bava, de Mahabhava, e os textos são incomparáveis, assim, conteúdo filosófico de conhecimento extremamente profundo, é uma filosofia que vale a pena uma pessoa se dedicar a vida inteira estudando isso, porque a gente tem um arsenal de conteúdo maravilhoso, assim. O conhecimento é fundamental, né? Porque muitas vezes a gente, na preguiça, nossa, a gente quer, tipo assim, não, eu quero sentir, tipo assim, a misericórdia. Krishna vai me dar todo o sentimento ali e eu vou sentir no meu coração, o Bhakti vai aflorar no meu coração sem eu precisar fazer nada. Por favor, Krishna, manda tudo para mim. Que aí, de repente, todas as dificuldades, todas as batalhas internas, tudo desaparece. Ah, que lindo, e pronto. Mas não é assim, né? Então, o conhecimento, justamente para que a gente possa desenvolver esse sentimento, é estudando, é praticando
E como você colocou as golpes, as mandiares, os textos, tudo que coloca altamente filosófico, ali tem muita realização, né? Então tem conhecimento com a realização. Então o que elas podem passar, tipo, meu Deus, é absurdo, assim, né? E Krishna diz na Bhagavad Gita, né, que o conhecimento é como fogo, né, que é tudo devora, assim. E outra coisa que tem uma mensagem importante aí pra gente, que a gente tá ouvindo o tempo todo, tá, o conhecimento é como fogo que é tudo devora. Os Vaishnavas têm esse conhecimento, né, os servos do Senhor têm esse conhecimento. Aí também a gente ouve outra informação, que a gente tem que servir aos Vaishnavas para purificar o nosso coração. Então, conhecimento, serviço, né, para purificar o nosso ser. A gente tem que confiar uns nos outros como devotos para entender que esse serviço mútuo, né, que o outro que está engajado, ele está recebendo toda essa purificação de Krishna também, né? Isso vai nos auxiliar muito no nosso processo, né? Aprimorar as relações devocionais, né? Com certeza, sem dúvida. E é aquela coisa, juntos, né? Desenvolvendo, porque um ajuda o outro em diferentes momentos, diferentes etapas do caminho, né? Do desenvolvimento. Muito, muito bom. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Ou a gente pode chamar o Brahmash para cantar ali a Lila que ele musicou? Depois, se der, eu falei tudo que eu gostaria de trazer, assim, já, né? Já deu no tempo também. Eu gostaria de, antes da gente fechar, ler um versinho do Chaitanya Charitamrita. 3 linhas, assim. Com Pode ser depois que certeza. ele cantar também. Tá, sem problemas. Vou chamá-lo. Vamos ver onde está. Brahmarsi. Convidando. Vamos ver se ele vai aceitar. Nunca fiz isso de falar com mais de uma pessoa aqui no Instagram. Mas vamos ver Eu como é que também vai não. ser. Alô, Brahmarshi, seja muito bem-vindo aqui no Entre Kirtans. Tudo bem com você? Tudo bem, já era da Shakti, que saudade. Tem que aproveitar, né? Tá certo, tá certo. Então, para quem chegou depois das lilas que a Arada contou, quando ela estava contando uma das lilas, o Brahmash falou, eu musiquei essa lila aí. Eu falei, pô, vamos perder essa oportunidade não. E vamos trazer ele aqui para poder compartilhar com a gente. Você pode só... Não, você vai cantar, aí a gente vai entender tudo, vai. Pode mandar aí que eu tô ansioso. Vou tentar fazer uma versão mais reduzida. Estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Tá bacana. Vendo chama pelo pasto, meio olhando para os lados. Sei por quem sonha. Ao sair cuidar das vacas, atravessou-lhe o olhar flechada, roubou-lhe o fôlego. Mesmo ao brincar com os copas, a palavra em sua boca era o nome da moçoila. Se perdendo em tortos passos, se escondendo do embaraço, chora o som do seu desgosto. Hey, Radhe, chama clama as alturas, chama bela lila pura, a dor da separação. Hey, Radhe, chama, clama às alturas, chama bela lila pura, não aguentando a distância, toma decisão na instância, hei de revelar. Com um amigo igual arada, monta o plano da emboscada, desconcerta o boiadeiro. Quando tal a princesinha para o encontro incitá-la, resgatá-la do cabresto. Vai ao quarto amontoado, o pranto que levou.
Hey, Radhe. Chama, clama nas alturas, chama bela de loucura, a dor da separação. Hey, Radhe. Chama, clama nas alturas, chama bela de loucura, lago límpido do amor. A mocinha acompanhada com as meninas mais amadas traça a resposta. Os iguais trocam de roupa, as meninas minha à toa, ficou perfeito. Pra Dalila disfarçada, faço esposa, tia, sogra, e ninguém percebe que a astuta majestade, plena de felicidade, foi de encontro ao vaqueirinho. Ei, chama, clama nas alturas, chama bela de loucura, a dor da separação. Ei, chama, clama nas alturas, chama bela de loucura, lago límpido do amor. Radha avistando Krishna, vai se aproximando e firma, ele entristece. Pensa que é o seu amigo, que não foi bem sucedido, lamentando enaltece. Poetiza as qualidades da menina que tem saudades, e ela não se aguenta. Mostra sua identidade, surpreendendo de verdade, aquecendo os corações. Ei, Radhe. Chama, clama nas alturas, chama bela de loucura, a dor da separação. Ei, Radhe. Chama, clama nas alturas, chama bela de loucura, lago límpido do amor. Último estrofe. Radha Lila Krishna Taswa, dançaraça, dança de roda, revelando o amor puro, dando as bênçãos para o mundo, amor, comportamento. Este conto encantado, deste inútil amor sagrado que nos toca os corações. Oh, hey, Radhe. Chama, clama nas alturas, chama bela de loucura, a coração. Hey, Radhe. Chama, clama nas alturas, chama bela de loucura, lago límpido do amor. Hey, Radhe. Hey, Radhe. Terminei. Jai Radhe! Muito legal, muito legal. Gostei. Bem legal, bem legal. Muito bom. Obrigado. Muito legal. Muito obrigado. E muito obrigado, Irada, por Valeu, Brahma. pela conversa. Não foi ensaiado, viu? Eu não contei essa Lila, não sabia que ele tinha essa música, não foi ensaiado. Foi ensaiado do coração, do coração. Boa, ótimo. Muito bom. Foi muito bom. Agradeço, foi muito, muito bonito, gostei.
O que não foi ensaiado, eu não sei não. Vou averiguar ainda para ver essa história aí. Beleza. Ô, Bramachi, eu acho que só pra gente finalizar, acho que se for sair, você que tem que apertar o xizinho aí, né? Que eu não sei onde que Tá é. aqui, então, Aqui. aí vocês concluem aí. Hare Krishna. Obrigado! Obrigada, foi muito bom. Vamos fazer essa vez aqui, só pra você não ficar com. É, porque é de tempos, hein? São anos atrás aí que eu já ouvi essa declaração pra mim aí. Não esperava menos que isso. Não. Haribo. Como é que funciona, botão? Funciona. Tem uns. Aí, saiu, pronto. Então, muito legal, gostei. Você falou que queria ler um verso, né? Do Chaitanya Charitamrita? Só para finalizar. Maravilha. Então, essa é do Adilila, capítulo 4, de Chaitanya Charitamrita. Todas as glórias ao amor de Radha por Krishna, o inimigo do demônio Mura. Apesar de ser onipenetrante, tende a aumentar a cada instante. Apesar de ser importante, é desprovido de orgulho. E, embora puro, é sempre cercado de duplicidade. Então, eu queria finalizar com esse versinho, cheio de joguinhos. Cheio. Muito bom. Eu queria agradecer muito sua presença aqui, por você ter aceito o convite, todo o conhecimento que você trouxe, a troca que teve, muito boa. Agradeço imensamente mesmo, estou muito feliz com isso. E que a gente possa, mais para frente, conversar de novo, ter outro Entre Kirtan, outros no plural, a gente possa trocar mais conhecimento ainda, gostei muito mesmo. Vou disponibilizar ali meu e-mail, vou te mandar, né, na verdade, para você me disponibilizar a pesquisa. E agradecer também a presença de todo mundo que está aí. E quem ainda não segue o Circuito de Kirtan, por favor, siga aí no Instagram. E também você tem uns projetos, certo? De grupo de estudo, também tem trabalha como terapeuta, também tem uma marca, né, de produtos naturais. Como que é? Fala pra gente, divulga aí para quem quiser seguir e para ter contato com você também, por favor. Então, queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar falando de Srimati Radharani, ter a oportunidade de fazer esse serviço mesmo, né? Quem fala aprende tanto quanto quem escuta, então muito obrigada mesmo, foi muito rico. E a gente tem os grupos de estudo do Luz do Bhagavata, a gente tem a nossa página do Instagram, que é Luz do Bhagavata, exatamente, e a gente tem grupos quinzenais de estudo do Srimad Bhagavatam aos sábados, um às 9 da manhã, outro às 18 da tarde, e todo domingo a gente tem um grupo de estudos exclusivamente sobre o cantar do Mahamantra Hare Krishna, no qual a gente está estudando o livro Arte de Cantar Hare Krishna do Mahanidhi Swami. São grupos gratuitos, quem quiser participar, pode participar de um encontro ou de outro. A gente já está nos grupos do Bhagavatam já faz mais de 1 ano e meio, sem parar, né, que a gente está fazendo esses encontros. E um dos grupos a gente já está no 9º capítulo, no outro grupo a gente está no 5º capítulo, e a gente faz encontros especiais sobre o Mahabharata, apresentações, é bem legal, quem quiser é só entrar em contato no direct. Também o Brahmarsh me lembrou ali que lá no canal dele do YouTube também tem um quadro só sobre passatempos de lilas, né, que eu vou contando os passatempos, trazendo conhecimento filosófico. E a gente também agora está montando junto com o Guru Sevananda um aplicativo só sobre cultura do yoga e vai estar trazendo conteúdo sobre Ayurveda, astrologia, aulas de yoga de asanas, filosofia védica e também sobre lilas, né, que eu vou estar lá compondo os lilas e o Ayurveda desse quadro. Então é um aplicativo bem interessante que vai ter muito conteúdo, aulas com desconto, aulas gratuitas, e tudo são devotos que estão fazendo também. Então, caiu os projetos. Parabéns, estão mandando ver, isso aí. Muito bom. Mas aí você também trabalha como terapeuta, tem os produtos que você faz? Eu tenho a minha página, que é o Ganda, que é do H depois do DH no final, mas quem entrar lá no meu perfil, tá lá no perfil, quem quiser seguir.
né? Eu tenho os produtos naturais que eu faço, né? Faço alquimias, trabalho com plantas e tudo mais, fitoterápicos, e também dou os atendimentos e trabalho com Ayurveda. Então, quem quiser acompanhar meu trabalho também é só seguir a outra página. Muito obrigada. Maravilha! Eu que agradeço mais uma vez aí. Circuito de Kirtana fica muito feliz de ter tido você aqui conosco e virá mais. Aguarde. Daqui a pouco chega ali de novo. Flim, vamos conversar de novo. Oba. Então, muito obrigado, Radha. Eu vou dar uns recadinhos finais aqui. Se você Certinho. quiser já sair, pode ficar à vontade, está liberada. Agradecemos mesmo, de coração. Acho que tem que apertar no xizinho em cima aí. Obrigada, pessoal. Hare Krishna, boa noite. Até a próxima. Hari Haribo! Foi muito bacana, né, gente? De ter conversado com a Radha Shakti. Ela trouxe muita coisa legal, muita coisa interessante. Eu acho que uma coisa muito boa é assim, começar, para quem não faz ainda, claro, mas buscar essa ideia de ouvir os passatempos, tudo, já com essa visão de tirar um aprendizado dali, desenvolver alguma coisa ali, né? Para melhorar a nossa vida espiritual. Os recadinhos aqui do Circuito de Kirtans neste domingo, excepcionalmente domingo, dia 26. Vou baixar um pouquinho o som. Nós vamos ter a versão híbrida do Circuito de Kirtans. Então nós vamos ter, a gente está tentando ver as possibilidades de ter Kirtans presencialmente, novamente. Então nós teremos 2 horas de Kirtan presencial e 4 horas de Kirtan online. Então vai a partir das 12 horas. 12 horas de domingo, dia 26, certo? Então nas nossas redes sociais você vai ter todas as informações e vai ser transmitido pelo YouTube e também pelo Facebook do Circuito de Kirtans. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco até agora. Esse bate-papo, esse Entre Kirtans, vai ficar publicado, salvo no nosso Instagram. Então, assim que sair, compartilhe com seus amigos, curta também para que mais pessoas possam ter acesso. Foi bem bacana esse bate-papo, essa conversa. E Srila Prabhupada, Ki Jai, Srimati Radharani, Ki Jai, os devotos reunidos, Ki Jai. Muito obrigado, Hare Krishna, tenha uma boa noite e um excelente final de semana. Não se esqueça, domingo a partir das 12 horas, Circuito de Kirtan. Hari Hari Bol.